E aí, galerinha, na aula de hoje, na aula do equilíbrio, nós vamos falar sobre produto de solubilidade. Vamos entender como é a constante de equilíbrio para o produto de solubilidade e como se faz o seu cálculo. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre o produto de solubilidade. Vamos entender o que é esse produto de solubilidade. Galera, o produto de solubilidade é simbolizado pelo KPS ou KS. É uma constante de equilíbrio entre um sólido não dissolvido e seus íons que estão solúvel na solução. O estudo do produto de solubilidade, KPS, sempre envolve um soluto pouco solúvel em solução. Exemplo, um sal e uma base que nós temos aqui. Por exemplo, galera, se eu pego o fosfato de cálcio, que é o Ca3PO42, nós vamos ter que o reagente ele é insolúvel, porque nós encontramos ele no estado sólido. Porém, o seu produto ele está dissolvido na água, ele vai ser solúvel. Então, reagente insolúvel, produto iônico, observe que eu só tenho íons, ele é solúvel. Vamos ver a constante do produto de solubilidade, ou o que nós chamamos de KS ou KPS. Vamos aprender a montar a sua fórmula para o KS e o KPS. Por exemplo, se eu pego uma base, o hidróxido de cobre 1. Essa base ela vai liberar o íon cobre mais um, mais o ânion, né? Isso que é o outro íon, que é a hidroxila. Então, quando eu vou montar a sua constante, eu vou multiplicar apenas o produto iônico, ou seja, o produto que ele é solúvel. O reagente ele não participa porque ele é sólido. Então, nesse caso, nós vamos ter a concentração do cobre mais um vezes a concentração da hidroxila. Preste bem atenção agora quando nós temos o hidróxido de ferro 2. Aí ele vai produzir o íon de ferro mais 2, mais duas hidroxila. Nesse caso, o produto de solubilidade, ou seja, a sua constante vai ser o ferro mais 2. Como nós temos duas hidroxilas, você vai pegar a hidroxila e levar ao quadrado. Lembrando sempre que o reagente ele não participa porque ele é sólido, ele não é solúvel. Agora vamos ver um sal. Aqui eu tenho o cloreto de ferro 2. Olha o íon que ele produz, o ferro mais 2 cloreto, que é o Cl-. Sua constante vai ser o ferro mais 2, porém o cloreto ele vai ser elevado ao quadrado, porque que nós temos 2 mol. Observe o outro sal, que é o cloreto de alumínio. Aqui eu tenho o alumínio mais 3 cloreto. Então, sua constante vai ser a concentração do alumínio mais 3 vezes o cloreto elevado ao cubo, porque aqui nós temos 3 mols do cloro. Agora, o sulfato de alumínio. Preste bem atenção que nós temos 2 do alumínio mais 3 do sulfato, que é o SO4 menos 2. Sua constante vai ser igual. O alumínio mais 3 elevado ao quadrado, porque aqui nós temos 2 mols do alumínio, e o sulfato elevado ao cubo. Preste bem atenção que o reagente ele não participa porque ele é sólido. Pessoal, quando a gente fala sobre produto de solubilidade, nós temos que observar o seguinte: você não pode confundir que a solubilidade com o produto de solubilidade, pois a solubilidade é a quantidade de soluto dissolvido em um determinado volume de solução. Já o produto de solubilidade é uma constante de equilíbrio que está diretamente relacionada com a solubilidade. Galera, vamos ver aqui a relação que nós temos entre a constante, o Ks ou KPS e o produto iônico. Com esse cálculo, podemos fazer a seguinte relação entre os dois, a constante e o produto iônico. Quando eles são iguais, nós dizemos que nós temos uma solução que ela é saturada, ela está no limite. E quando ela é saturada, nós temos ainda uma mistura homogênea.
Observe quando esse produto iônico ele for menor que a constante, que é o KPS ou KS, nós temos uma solução insaturada. E solução insaturada, ela é homogênea. Mas quando o produto iônico ele for maior do que o KPS ou KS, nós temos uma solução saturada que ele tem a presença do corpo de fundo ou precipitado. Nesse caso, nós temos uma mistura que ela é heterogênea. Ou ainda, a gente pode ter uma solução supersaturada, que é o menos provável, porque toda solução supersaturada, ela é instável. Vamos ver aqui um exercício que ele vai explicar melhor como a gente faz esse cálculo. Considerando que a solubilidade do fosfato de cálcio Ca3PO4,2 a 25 graus Celsius vale 10 a menos 6 mol por litro, qual será o valor do produto de solubilidade, nesse caso ele é constante, o KS ou KPS, para esse composto? Preste bem atenção que nós temos que primeiro fazer a reação da dissociação iônica do sal. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui o seguinte: o fosfato de cálcio, ele tem 3 cálcio, observe na sua fórmula. O cálcio, por ser da família 2A, ele é mais 2. O fosfato, nós temos 2, que é o PO4, nós temos 2, não é isso? E aí nós vamos ter uma relação estequiométrica. Preste bem atenção que nesse caso nós vamos ter 1 para 3 e 2. Os coeficientes, ele mostra direitinho essa proporção estequiométrica que nós temos. 1, 3 e 2. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Observe, 1 mol do sal está para 3 mols do cátion e formando 2 mols ainda do ânion, tá? Então, se eu tenho que a concentração dele vale, a solubilidade dele vale 10 elevado a menos 6 mol por litro, aqui eu vou ter 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro, aqui é 3 vezes maior, eu vou ter 3 vezes 10 a menos 6 mol por litro, e por último aqui eu vou ter 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Agora podemos jogar os valores das concentrações em mol por litro do ZIL na expressão do KPS. Então, nesse caso, a gente vai botar aqui o cálcio 3 vezes 10 a menos 6 elevado ao cubo, e aqui a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. Galera, preste bem atenção que a gente vai fazer o cálculo agora para a gente achar o valor. Observe que é 3 elevado ao cubo, vai ser 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 10 elevado, menos 6 vezes 3 dá menos 18, 2 ao quadrado é 4, menos 6 ao quadrado vai dar menos 12. E aí eu vou multiplicar 27 vezes 4 vai dar 108 vezes 10 elevado a 30. Transformando isso em notação científica, eu vou correr duas casas, 1, 2, vai ficar 1,08 vezes 10 elevado a menos 28.